Vila, após esse bloco aí do policiação, me chamou a atenção para a questão de abuso de autoridade, né? Sem dúvida Que nenhuma. muitas vezes, né, a gente acaba cometendo sem perceber ou fingindo que não percebe, né não? Exatamente. Os nossos policiais que apresentaram essa ocorrência, né, tudo bem que ela não tinha ali uma prisão em flagrante, né, foi o auto localizado, mas essa equipe já mandou algumas outras vezes aqui o material de trabalho deles, né, para a gente poder divulgar e fazer com que a mensagem PEC 57 vá cada vez mais longe, né, então a gente já agradece, né, e o que eles mandam de material para a gente não tem foto, por exemplo, de pessoa detida, né? Então, ou seja, eles já preparam o material, porque às vezes, já tivemos casos aqui, o pessoal mandar a foto da ocorrência, está lá a foto do suspeito lá, que foi preso em flagrante na situação. O que ocorre é o seguinte, nós não podemos divulgar, Nem né? partes, nem Então, partes. nós somos os defensores dos policiais municipais. Nós não vamos colocar ninguém na berlinda ali. Mas o que acontece é que, às vezes, no afã de querer fazer alguma coisa de melhor para a sociedade, eu entendo isso a parte dos policiais na rua, o cara comete o crime de abuso de autoridade, que aí ele expõe o cara ali a imagem, ou ele mesmo faz ali com o celular dele, aí ele passa para o colega dele só para ver ali, e o negócio toma uma proporção, né, que vai de encontro ao que preconiza a lei, deixa eu olhar minha cola aqui, 13.869, né, que é a lei de abuso de autoridade, né, que foi alterada, e coloca então o policial numa situação delicada, porque passa então o policial a responder pelo crime de abuso de autoridade, né, Carlão? Não, é verdade. Geralmente, eu costumo filmar minhas ocorrências, mas eu filmo minhas ocorrências com o intuito de registrar aquela imagem que é pública, aquelas informações que são públicas. Sim. Aí eu vou lá, filmo o local, filmo o distrito onde eu levei, né, filmo lá as ré furtivas e evito de filmar lá quem cometeu o delito. Evito Exatamente. mesmo, né? E para estar dentro da lei. Mas é importante, sim, você registrar aquele momento, né? Então, porque assim, a gente pode gostar demais de uma lei ou pode detestar uma lei, mas nós policiais temos que cumprir as leis, a que nós gostamos e as que nós não gostamos, né? Eu posso não gostar, falar, ô Vilar, é o cara que criou isso aí, pelo amor de Deus. Tá, mas tá lá, a lei tá instituída, tá em vigor, nós somos escravos da lei, nós temos que cumprir a lei. Não tem pra onde correr, né, Carlão? Então, mas vamos trazer aqui para a administração pública, né? Então. Então, muitas vezes, eu estou chamando a atenção aqui, porque muitas vezes o chefe, se ele não tomar cuidado, Também. ele comete abuso de autoridade. E até mesmo quando ele deixa de prestar informações, ele deixa de justificar o ato administrativo, tem que tomar cuidado, né? Posso ler um artigo aqui da lei? Pode. Vou ler o artigo. O artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Esse é o problema. Sem expresso amparo legal. Vamos pegar atividade física, Carlão? Poxa, fenomenal, viu? Vamos pegar atividade física, Carlão? Vamos lá. Não, eu vou perguntar para você. Quem são as autoridades para suspender a atividade física? Gente, presta atenção. Comandante, subcomandante, comandante, superintendente, SOP, SUPLAN, e aí? E assim, SOP, né? Sai, SUPLAN. Beleza? Então, SOP não vai lá no SAI e fala, vocês não vão fazer atividade física, não. Não pode. Né? E vice-versa, né? Então, o SAI não vai chegar na unidade SOP e falar, vocês não vão fazer atividade física. Né? O comandante superintendente, né? O comandante superintendente. Não é um inspetor superintendente. É aquele servidor, aquele policial da Guarda Civil Metropolitana que está no cargo de livre provimento do comando da superintendência. Eu vou até dar o toque aqui, meio tom de brincadeira. Não, pode continuar. Não, eu pensei que você ia falar de nomes. Não vamos falar de nomes. Nós vamos falar de a atitude de cargo, né? Então, ou seja, as autoridades competentes para a suspensão da atividade física são essas que nós citamos aqui. É o comandante, subcomandante e os comandantes superintendentes. Comandante de regional de inspetoria. Olha a dica aí. Você pode, né, até pedir para cancelar. É só pedir para esses colegas aí. Sim, você vai motivar lá, encaminha lá para... É óbvio que ela não pode ser corriqueira. Tem que ter justificativa. Tem que ter justificativa, né? Ela é esporádica, né? Então, e assim... Mas o detalhe é que você não pode cancelar. Você vai pedir para suspender. Exatamente, né? Exatamente. Cancelar, não, suspender.
Vamos fazer uma análise aqui, Carlão, porque nós estamos orientando aqui os nossos policiais, então a gente precisa orientar, né? Vamos tintim por tintim, né? Vamos dizer que alguma unidade trata a semana começando pelo domingo. Não sei se por questão religiosa, Verdade. né? Porque, na verdade, na minha concepção, domingo é final de semana. É. Não pode ser o começo, né? Então, domingo é o final de semana. Mas, né, por uma questão religiosa lá, de organização da unidade, vamos dizer que a unidade trate o domingo como sendo o primeiro dia da semana. Bacana. Então, se o cara está escalado no domingo, ele vai folgar terça, trabalhar quarta, não é isso? Exatamente. Vai folgar quinta. Não, domingo, folga segunda, né? Folga segunda, trabalha terça. Então, ele vai trabalhar terça, quinta e sábado dessa semana. Né? Mas aí tem lá um impeditivo de que os policiais façam atividade física nos dias domingo e sábado, né? Por questão de redução de efetivo e tal, planejamento da unidade. Atividade física são 4 horas semanais. E elas não são cumulativas. Não acumula, ó, semana que vem eu vou fazer 8, tá? Não fiz essa semana, então semana que vem eu faço 8. Não. Você tem que cumprir as horas naquela semana. E vou fazer um lembrete, viu? É para todos. Exatamente. Até o seu comandante tem que fazer. Exatamente. Mas vamos tratar aqui daquele que sofre, né? O abuso de autoridade. Porque se o abuso vem de quem? Da autoridade. Né? Então, o abuso da autoridade. Então, o que acontece? Se o policial tem que fazer na terça e na quinta, ele não pode fazer no sábado, o comandante da unidade tem que organizar para que os policiais façam na terça e na quinta. Exatamente. Mas a gente sabe, vê uma hora de serviço ali, né? Complicou a vida ali. Terça-feira não deu para fazer. Então sobrou quinta-feira. Quinta-feira. Imprescindível. Poxa, ele vai fazer as 4 horas na quinta? Não pode. Não pode. Tem que ser 2 horas, é o máximo, né? Então, ou seja, aquela ordem lá do sábado não poder fazer, não, ele tem que fazer. Porque se o seu comandante determinar que você não faça, peça por escrito. Leia para ele o artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade. Né? Gente, ó. Leia para ele. Você que é o supervisão da equipe, né, que está à frente da equipe, tome cuidado, viu? Porque os comandantes de base, geralmente, eles colocam lá na escala para fazer. Dão uma ordem de boca para alguém cumprir, né? E não, tá lá na escala. Sim. Aí vem essa enxurrada de demanda, aí você achando que tá fazendo, né? Organizando as demandas e você tá postergando a atividade física, quem tá cometendo erro é você, viu? Então, colega, toma cuidado. Porque o comandante, ele põe lá na escala. E geralmente ele põe os 2 primeiros serviços da semana. Ele põe lá, alguns põem asterístico, alguns põem na escala bem discriminada até o horário. Então, você que é supervisão, toma cuidado. Exatamente. Porque você vai executar uma ordem ilegal. É uma ordem ilegal. Ó, suspende a atividade física. Porque assim, da terça para quinta-feira, nesse nosso exemplo aqui, dessa semana religiosa que começa no domingo e termina no sábado, né? Então, nesse exemplo aqui, terça-feira pode ser adiado. Não tem problema, porque existem dias para que a equipe cumpra a lei. Ou seja, faça 2 horas de atividade na quinta-feira e 2 horas no sábado. Acabou o problema. Agora, se não fez na terça, obrigatoriamente tem que fazer na quinta-feira e no sábado. No sábado, sem problema. Salvo se o comandante fizer a motivação, né, encaminhar para o comandante, né, a cadeia hierárquica, até chegar lá no comandante superintendente, né, que obviamente, né, aqui ninguém é intransigente aqui e muito menos idiota. Se for um motivo altamente plausível, o comandante vai lá e vai colocar lá. Por uma semana. É aceito, todo mundo vai entender o motivo. Agora, se o motivo foi porque alguém ligou lá que precisa fazer zeladoria, né? E você precisa de colocar 102 guardas atrás do caminhão da zeladoria, aí não. Aí não, Carlão. Porque se 2 guardas não puderem, os 100 guardas que estão fazendo a zeladoria lá, atrás do caminhão da zeladoria, né? Se 2 tivessem que fazer a atividade física, você pode pegar de outra unidade. Com certeza. É questão de planejamento, de organização. Né? Então, organizou, executa. O que não pode é o policial ser penalizado no seu direito dever, porque a atividade física é um direito dever. É um direito para o seu bem-estar, para a sua saúde, e é um dever seu
porque é uma hora trabalhada e é uma previsão legal de ordem. É Então, verdade. não, eu não quero fazer atividade física, não. Então, você Tá vai lá no doido. médico lá, seu médico vai dizer lá, se você não pode fazer atividade física, vai ter que ir lá, porque Não, você é obrigado a fazer atividade física. aliás, servidor, quando você não puder fazer, você tem que justificar. Exatamente. Tem Um que justificar. atestado lá, bonitinho, É, traz o atestado, porque às vezes pode ser também uma moléstia temporária, né? Então, é. passou lá no médico lá, falou, ó, temporariamente, para meu resguardo, eu não posso fazer isso, enfim, né? Mas, vamos combinar aqui, né? Uma caminhada, Nossa, turma não pode fazer. então, né? Não é para você sair correndo, não é para você fazer 100 metros em 9 segundos, Uhum. né? Não é nada disso. Você vai fazer uma caminhada, né? Mas, enfim, a questão médica não se discute, né? Se o médico colocou lá no atestado que não pode fazer, ponto, acabou, né? Agora, o que nós estamos tratando aqui é do cotidiano, né, Carlão? Verdade. Entendeu? Então, ou seja, por que nós estamos falando isso daí? Porque as demandas chegam para nós. E se nós formos levar para o comandante-geral da guarda, né, toda hora esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, né, gente? Né? Então, assim, é um alerta. Nós estamos ligando uma luz amarela. Então, se você, comandante de inspetoria, você está tendo essa prática, né, delituosa de dar uma ordem para a qual você não é autoridade para dar, cuidado. Orientação aos nossos policiais. Esse tipo de conduta precisa de prova. Verdade. Então tem que ter a prova escrita. Peça por escrito. Vá lá, né? Peça por escrito. Fala, chefe, o senhor pode mandar por escrito aqui para mim? Por escrito. O senhor não está dando a ordem? Então, manda a ordem por escrito, né? Por quê? Porque aí, a partir disso, nós podemos interpelar, então, os órgãos de controle, seja a Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana, seja o próprio Ministério Público, Verdade. para apurar o desvio de conduta, né, de quem está cometendo, de quem está dando uma ordem para a qual não é autoridade para dar a ordem, né? Então, ou seja, você é o gestor, você tem que pensar o funcionamento da unidade. Se você não vai conseguir atender determinada demanda, peça apoio, né? Faça o planejamento, solicite então lá a suspensão da atividade física lá, com base lá na justificativa, né? Na portaria que não 47. pode, depois que apitou lá, começou o jogo nos 48 do minuto, porque faltou um dos 102 guardas que vão fazer a zeladoria lá, né? E aí você querer atrapalhar a vida do policial. Não, Aí verdade. não dá. Verdade. Né? Esse assunto de abuso de autoridade, ele vai fazendo com que a gente lembre bastante exemplo. Mas eu vou pedir para você, companheiro da CIPA, você foi eleito, né, para poder fazer algumas mediação em pró à saúde do trabalhador. Sim, é um filtro, né? E a atividade física ela tem a finalidade de melhorar a condição física do guarda, ou pelo menos falar assim, poxa, ele perceber que a saúde dele não está bem. Exato. Então, cipeiro, se o colega está com medo de fazer o documento e ficar com o X nas costas, porque também, ô Vilar, o nosso efetivo está começando a ficar temoroso, não quer fazer um documento pedindo. Então... Agora, vocês elegeram companheiros para a CIPA, e o cipeiro é o melhor mediador, porque ele foi eleito para falar em nome dos colegas, por isso que ele não vai sair da unidade. Então, companheiro da CIPA, se você vê essa situação que está se repetindo, conversa com o chefe. Seja o primeiro filtro. Verdade. Seja o primeiro filtro. Ó, chefe, isso aqui vai dar problema. O cara tem que fazer, tal, né? Se isso tiver com recorrência, você tem a reunião lá da CIPA, coloque na ata, é prova. Colocou na ata, a ata é prova da reunião, né? Toda CIPA tem que ter a reunião, né? Então colocou lá na ata, né? É o primeiro passo. Você, policial, a recomendação, nós somos policiais. Não precisa ter medo. Você anda com colete e uma 9mm na cintura, meu amigo, né? Então vá lá e taca no papel. Eu entendo, eu não sou uma pessoa intransigente, eu entendo que dependendo da situação, em que local da guarda tá, o cara tem um pouco de dificuldade, né? Eu até brinco, nunca vi ninguém lá daquele posto da Vila Mariana vir aqui reclamar que não recebe uniforme, né? Então, o cara não reclama. Aí tá um recado. Não recebe uniforme, ele não reclama, né? É verdade. E eu também não vou lá atrapalhar a vida dele lá, né? Então, ou seja, o dia que ele se sentir motivado a vir aqui buscar a sua entidade sindical, nós vamos tocar para frente. Agora, obviamente que nós estamos dando exemplo aqui do uniforme, é o exemplo exemplificativo, né? Quando nós estamos tratando aqui do crime de abuso de autoridade, tem que ter prova.
Não basta dizer, olha, Vilar, estão fazendo. Porque a conduta ela é objetiva e subjetiva, né? Exato. Tem uma conduta logo de cara que você reconhece que é abuso de autoridade, só que a conduta subjetiva que vai definir se é ou não, se o cara fez com a intenção. No caso da ordem, é ordem, né? Eu acabei de ler aqui o artigo 33. Aí vem a segunda conduta agora. Né? Então não é autoridade, mas está dando uma ordem para a qual ele não tem competência para aquilo. Ele não é autoridade para aquilo, né? Então, assim, só pode ser com dolo, né? Só pode ser com dolo, não tem, né? Porque se o cara não tiver a capacidade cognitiva de entender que ele não pode dar essa ordem, é óbvio que ele não pode ser chefe da unidade, né? Ele vai estar lá no cargo XYZ aqui na guarda, põe ele em outra atividade lá, não sei o que ele vai fazer, mas comandante de unidade não pode ser. Verdade. Então, ou seja, se o cara tá dando uma ordem dessa porque ele é incompetente, ou seja, ele não tem competência para entender, não pode ser chefe de unidade. Ou seja, eu pressuponho que quando o cara dá uma ordem dessa, é por dolo, ele sabe que existe ali abuso de autoridade, mas ele não tá nem aí. Ele quer que o efetivo que se dane e ele vai lá e dá a ordem. Então, cipeiro, você pode ser a primeira linha de defesa. É verdade. É bom para o policial, é bom para o chefe da unidade também, porque se de repente ele esqueceu, né? Esqueceu, é mesmo, rapaz. Tanta Eu não posso dar essa ordem, né? Tanta coisa na cabeça, né? Eu tenho que escalar os 102 guardas lá fazer a zeladoria, né? Andar aquele trilho lá atrás da zeladoria, parecia o caminhão do Banco Central lá, cheio de dinheiro, né? Entendeu? Então, assim, já que ele não pode dar essa ordem, ele esqueceu, você cipeiro lembra. Agora, se nós vamos começar a lembrar, vai ser através do Ministério Público. Então, você, policial, precisa nos ajudar também. Não adianta mandar o informativo para o Vilar e não trazer a materialidade que eu preciso para chegar lá com o Ministério Público e falar, ó, esse camarada aqui cometeu abuso de autoridade, né? Porque sem a materialidade, né? Você vai prender alguém que não esteja em flagrante delito? Não. Você não pode prender. Para isso aí tem lá a Polícia Judiciária e o inquérito policial, o Ministério Público vai fazer. Você só vai prender em flagrante delito. Nós, guardas civis, policiais militares, rodoviários federais, ferroviários federais, só vão prender em flagrante delito. O policial penal e tal. Enfim, a produção de materialidade para você apresentar a prova do flagrante, você tem que levar lá para o DP. Não tem que levar para o DP? É a mesma coisa aqui. Você trouxe a demanda aqui, ó, Vilar, estão fazendo aí. Estão fazendo? Quem está fazendo? É verdade. Fez contra quem? Quem foi a pessoa impedida de fazer atividade física? Tudo isso tem que estar documentado. Seja ali por relatório, propriamente dito, ou então uma filmagem, né? Porque às vezes o cara é covarde. O cara é igual esses caras que estão roubando lá no Rio Grande do Sul, né? Mesmo esse tipo de pessoa. E o cara, não, eu não dei essa ordem. Mas tá aqui, ó, o celular gravou, deu a ordem sim, meu amigo. Entendeu? Porque nós estamos começando a fazer, sabe o quê, Carlão? É profissionalizar. É fácil cobrar do policial, né, que ele chegou atrasado lá para fazer o exame psicológico e aí querer meter um dia de suspensão no cara. É fácil. Aí tá profissionalizando, precisa cobrar, precisa chegar no horário, precisa cumprir, precisa. Mas o outro lado da via também tem que ser profissional. Ou seja, também tem que cumprir a lei. Nessa inspetoria, tem sala da CIPA? Porque tá na lei a sala da CIPA. Não tá. Não tá. Né? Não tá. Então nós estamos começando ali, ó. Nós estamos aplicando dosimetria. Estamos aqui, ó, trocando uma ideia. Porque se chegar ao ponto, porque nesse caso aqui não dá demissão. Mas aí como é que faz? Você dá um dia de suspensão pro cara que faltou no psicológico e vai dar uma repreensão para um cara que descumpriu uma lei que tem previsão de até 2 anos de detenção. Que o artigo 36 está aqui apenas, né? De 6 meses a 2 anos. Se condenado for. Né? Vai continuar como chefe condenado? São coisas que nós temos que avaliar aqui. Então, o profissionalismo tem que ser uma via de mão dupla, né, Carlão? O sindicato para mim, é a primeira ouvidoria da Guarda Civil. Vem tudo aqui, gente. Tem vários absurdos. Tanto troca de horário, quem é estudante. O cara tem um horário de estudante, o chefe tem a pachorra de ficar trocando o horário, a jornada de trabalho do colega toda hora. Você imagina ter que ficar levando isso pro comandante, Carlão? Não dá. Tem que resolver. Tem que resolver. Né? E assim, qual que é o problema? Né? Quando vem aqui pro Fique por Dentro, é porque os caras são reincidentes. Você foi lá, conversou um negócio, foi lá, fez outro, tal. Nós estamos dando a dica. Aí vai lá no comando de área, conversa com o comando de área, tal, né? Então, quando chega aqui no Fique por Dentro, é porque nós já esgotamos os canais de diálogo e começar assim, por enquanto não tem nome. Porque, nesse caso em específico, quando o nome vier aqui,
ele vai acompanhado de um papelzinho para o Ministério Público, É. né? Ou seja, quer dizer o seguinte, que o alerta não surtiu efeito. Nós estamos dando um alerta aqui, ó, corrija essa postura aí. Faça a organização, seja o gestor da sua unidade. Seja o gestor da sua unidade. Para evitar o quê? Primeiro, dor de cabeça para todo mundo. Porque assim, qual é o objetivo da Guarda Civil Metropolitana? Fazer o patrulhamento preventivo no âmbito do município de São Paulo. Verdade. Não é para ficar fazendo papelzinho de comunicação disciplinar, faz parte para você manter o funcionamento. Mas não pode ser o objeto fim. Não. Né? Agora, dentro da premissa da guarda, tem o cumprimento das leis. E não pode ser só para um lado. O cumprimento das leis tem que ser para os dois lados. O policial lá na viatura, o patrulheiro, tem que cumprir a lei e o comandante da unidade também. Tem que cumprir a lei. Ele também tem que cumprir a lei. Verdade. E se ele não cumprir a lei, nós vamos começar a buscar os meios, né? E aí eu vou falar para você, policial, que tá na IDEMAS, né, mano? Bacana parabenizar aí a comandante que tá instituindo a CIPA, né? E você que tá na unidade, escolha bem o seu representante da CIPA. Exato. Que vai precisar fazer a mediação com a comandante. Não é ela que nós estamos tratando aqui. Não. Não é ela. Nós estamos falando disso porque a IDEMAS está passando pelo processo agora de implantação da CIPA. E aí você que vai eleger o companheiro, já pensa nisso, tem que ser um bom mediador. Exato. Né? Apesar de ser uma inspetoria que eu acho que é deve uma oportunidade. Não perca essa oportunidade. E eu acho que é uma inspetoria que tem bastante empatia, né? Tanto é que trata das causas sociais, né? Da violência doméstica. Eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade para escolher esse bom mediador. Exato. Tá bom? Então fica a dica aí. Parabéns à comandante que está instituindo a CIPA aí. E vamos, companheiro, escolher os bons mediadores.